assisti às 2 sessões da segunda turma do STF que julgaram a suspeição do então juiz Sérgio Moro. Na primeira, era pedra cantada. Cássio Nunes Marques pediria vista para segurar um pouco a definição. O resultado até então estava empatado, porque o relator Fachin e a ministra Carmen Lúcia haviam lá no começo desse julgamento de 2018 votado contra a suspeição, em favor de Moro. Mas, nesta primeira sessão deste ano, quando Cássio Marques, bolsonarista indicado por Bolsonaro, pediu vista, a ministra Carmen Lúcia deu um nó tático nele. Ela já ali, como estava indicando, poderia ter mudado seu voto e formado maioria com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski contra Moro. Mas, segundo dizem por praxe, a meu ver mais do que isso, ela disse o seguinte: tudo bem, vamos esperar o voto de Cássio Marques e depois eu me manifestarei. Ou seja, ela o obrigou a primeiro mostrar as suas cartas. Se ela não fizesse isso, mudasse seu voto naquele dia, o Cássio Nunes Marques ficaria numa situação confortável para adotar qualquer posição, porque perderia mesmo. Seria muito cômodo para ele. Então, ela jogou a cartada certa e disse: ele que se exponha primeiro. E aí, claro, ele foi lá e, de acordo com o que era mais conveniente para a sua corrente e para o seu benfeitor, a meu ver, votou em favor da Lava Jato, em favor de Sérgio Moro, adotando a tese da Lava Jato, do Dallagnol do Moro, de que esses vazamentos todos não poderiam contar, obtidos de forma ilegal e possivelmente adulterados. O Gilmar Mendes não comprou a conversa, e mesmo não podendo fazer nada, rebateu o voto, praticamente votando de novo, dizendo, olha, praticamente chamou o Cássio Nunes Marques de covarde, diz que não se tratava de votar em função dos vazamentos, embora os vazamentos tenham sido decisivos, e que, naquilo que estava já nos autos, havia material suficiente para declarar a suspeição. Por exemplo, os vazamentos sob medida, como aquele do Palocci, no meio da eleição, a famosa condução coercitiva do Lula ao aeroporto de Congonhas sem que ele tivesse sido convocado antes, para constranger, e tudo mais. O Gilmar Mendes, ao final, falando até do advogado do Lula, ele se emocionou. Curioso. Precisaria ver qual a interpretação disso. Certo é que a Carmen Lúcia virou o jogo. Ela mostrou coragem, desprendimento e mudou o jogo. Uma leitura que tem sido feita é a seguinte: o STF se deu conta que para parar o Bolsonaro só liberando o Lula. E os efeitos já começam a aparecer. O discurso do Bolsonaro mudou. Na sua manifestação em rede de televisão, ontem à noite, ele se tornou um defensor da vacinação em massa. O discurso mudou de uma hora para outra, porque evidentemente o discurso da ciência, da vacinação, será o discurso do Lula. Já foi, quando ele falou, depois que o Fachin resolveu anular a sua condenação. E aí todo o discurso do Bolsonaro fica condicionado ao Lula, porque até agora só tem uma pessoa capaz de enfrentar e quem sabe bater o Bolsonaro em eleição. Ele se chama Lula. Então todas as estratégias do Bolsonaro agora passam por aí. O STF, para muitos, está parecendo incoerente. Como é que mudou? Uma hipótese bem simples é a seguinte: o STF começou a corrigir erros do passado.
a mídia brasileira, por exemplo, a Rede Globo, precisará fazer um dia a sua autocrítica. Ela apoiou incondicionalmente a Lava Jato e se beneficiou dos vazamentos da Lava Jato. Mas quem queria ver, via as irregularidades. Via. Houve uma época que uma pergunta que a gente fazia era: mas quem comanda a Lava Jato? Sérgio Moro ou Deltan Dallagnol? Tal era a promiscuidade. Parecia mesmo uma equipe. Então as coisas começaram a mudar. O Fachin lamentou muito, fez considerações finais, alertando para o perigo de todas as condenações serem anuladas. Eu creio que não serão, porque a perseguição ou a falta de imparcialidade no processo, ela se dirigiu especificamente ao Lula. As combinações e tudo mais que aparecem nos áudios são dirigidas especialmente ao Lula, que era a grande presa que a Lava Jato queria pegar como troféu. Era ali que o Sérgio Moro, Dallagnol e os outros apareciam, se tornavam famosos e também, certamente, expressavam uma ideologia messiânica e tudo mais. Então, a Carmen Lúcia, insuspeita, jamais considerada deste ou daquele partido, virou o jogo. E o Gilmar Mendes, como ele mesmo disse, muito longe de ser petista, foi decisivo. É claro, agora cada parte avalia, comemora ou lamenta. Mas o jogo virou. As coisas mudaram e está tudo em aberto. Lula é candidatíssimo em 2022, salvo uma outra grande virada jurídica.